Olá, mais uma vez com prazer que eu venho aqui nesse espaço para trazer informações, fazer reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje é mais uma aula do curso básico de Espiritismo, oferecido pelo Núcleo Fraternos Samaritanos. Com muita honra que aqui estou. E o tema que a gente vai trabalhar hoje vai ser referente à aula 9 do curso, que tem por título Espiritismo e Umbanda e Religiões Afro-Indígenas. Eu preparei aqui alguns slides que quero trazer aqui, neste momento, para ajudar nas referências e na exposição que quero aqui fazer. Então, está aqui o nosso primeiro slide com o título de nossa aula: Espiritismo, Umbanda e Religiões Afro-Indígenas. Eu coloco nesse slide aí as figuras do Allan Kardec, por ser o nosso patrono, aquele que nos trouxe a codificação espírita, com o apoio da boa espiritualidade, do Espírito da Verdade. Trago também aqui a figura, né, do Zélio de Moraes, que é considerado como aquele que deu início à religião Umbanda aqui em nosso país. E vou falar um pouquinho também sobre Candomblé. Então, faço uma referência nesse slide sobre a religião africana, que tem por nome o Candomblé. Bem, o Espiritismo, como já foi colocado em outras aulas, ele não é simplesmente uma religião que podemos comparar com as outras, porque ele tem a proposta de permitir uma prática religiosa individualizada, uma prática religiosa que não requer intermediários para ser realizada, para a conexão com os planos espirituais, com o Criador, uma religião que não tem rotinas pré-definidas, então não tem ritos, não tem liturgias, uma religião que não tem verdades prontas, onde tudo pode ser discutido, questionado, ou seja, não temos dogmas, temos princípios que alguns confundem como sendo dogmas, mas não são dogmas que podem ser discutidos e podem evoluir ao longo do tempo, como o próprio conceito da reencarnação, que ela existe, nós acreditamos, como espíritas, que sim. Agora, como o processo se realiza, é um campo aberto para estudo. Bem, então, o espiritismo é isso, é uma religião que permite uma prática religiosa diferenciada quando comparada com as outras religiões disponíveis para que possamos praticar. Isso não significa dizer que o Espiritismo é a melhor religião, que o Espiritismo é a melhor religião para uma determinada pessoa. A melhor religião é aquela que a pessoa se sente melhor, aquela que ela se identifica melhor. O Espiritismo tem uma proposta para a prática religiosa que aqueles que aceitam essa proposta podem ser chamados de espíritas. Já a Umbanda é uma religião que é mais recente do que o Espiritismo, né? O Espiritismo nasceu como religião com o Livro dos Espíritos em 1857. Já a Umbanda ela não tem uma data formal para que possamos dizer
que ela tenha surgido um dia, um mês, um ano. Não temos isso. O que temos é o ano de 1908, quando oficialmente se teve o primeiro centro espiritualista umbandista, que praticava a Umbanda. Na verdade, a Umbanda, acredita-se hoje que ela já era praticada em meados do século passado, pelos escravos nas fazendas onde trabalhavam, e também nas cidades, mas de maneira bastante simples, sem divulgação, em núcleos familiares e pobres. Em 1908 é que, de fato, pela iniciativa desse médium de nome Zélio de Moraes, é que se fundou a primeira casa espiritualista umbandista. É errado falar casa espírita de Umbanda? Sendo rigoroso, sim, é errado falar. Porque Kardec criou esse termo espírita justamente para diferenciar as religiões que são espiritualistas, que acreditam em espírito, como nós da doutrina espírita, mas que não concordam com tudo que a doutrina espírita nos traz. No caso da Umbanda, eles acreditam em reencarnação, mas eles têm ritos, liturgias, têm sacerdotes que a Umbanda não tem. Então, é um erro nós falarmos centro espírita de Umbanda. O correto, querendo ser exato, é centro espiritualista de Umbanda. E é comum as pessoas denominarem como uma casa espírita um centro de Umbanda. Na verdade, seria uma casa espiritualista. Então, a Umbanda se diferencia, a religião da Umbanda se diferencia da religião espírita porque ela tem, essa é a principal diferença, esses ritos, essa liturgia para a prática mediúnica, para a conexão com a boa espiritualidade. Tem o sacerdote que dirige os trabalhos. E tem também toda uma conexão com a Igreja Católica, principalmente, que a Umbanda não tem. Então, é comum, num terreiro de Umbanda, num centro espiritualista de Umbanda, encontrarmos imagens de santos católicos. Coisa que, na doutrina espírita, nós não vamos encontrar esse tipo de ocorrência. Então, está aí uma outra diferença que faz toda a diferença quando comparamos as religiões. Já o candomblé é uma religião africana. Então, nós temos a religião espírita, que teve origem na França, através de Kardec. Nós temos a religião da Umbanda, que teve origem no Brasil, no final do século XIX, início do século XX. E nós temos a religião do candomblé, que é uma religião africana, que foi trazida da África para o Brasil pelos escravos.
A Umbanda teve influência do Candomblé e teve a influência da Igreja Católica. Na verdade, tem elementos das duas religiões. E hoje, para complicar ainda mais, a religião da Umbanda tem também muita coisa da doutrina espírita. Então, é muito comum, em alguns centros espiritualistas de Umbanda, em alguns terreiros de Umbanda, terem cursos que se assemelham muito aos cursos oferecidos pelas casas espíritas. As três religiões, então, existem nelas pontos em comum, como, por exemplo, a crença em espírito, a crença em reencarnação, mas existem pontos, né, que as diferenciam. Lembrando que nenhuma religião é necessariamente melhor que a outra. São religiões diferentes que nos oferecem caminhos de iluminação, de crescimento espiritual diferentes. Como eu já falei, a melhor religião é aquela que nos sentimos melhor. O que não podemos é confundir uma religião com outra. O Candomblé e a Umbanda são religiões de cunho espiritualista, não são religiões espíritas. Religião espírita é só a nossa doutrina, sendo exato. Principais diferenças entre o espiritismo e o Candomblé, o espiritismo e a Umbanda é a questão dos ritos, das liturgias, dos sacerdotes, do culto a imagens, que nossa doutrina não temos. A diferença principal da Umbanda para o Candomblé é que no Candomblé cultua-se Deus como sendo forças da natureza. Então, nós temos aí os famosos orixás, que também tem na Umbanda, mas no Candomblé, essas forças da natureza, esses orixás, são manifestações do divino, enquanto que na Umbanda é sempre referenciado o divino de uma forma semelhante ao espiritismo e ao catolicismo. Bem, é comum nós falarmos de oferendas feitos em trabalhos mediúnicos, em processos da Umbanda ou do Candomblé, como sendo macumba. Mas, como o slide coloca, macumba, na verdade, é o nome de um instrumento musical de origem africana. Mas é comum se fazer referência a um despacho, a um trabalho de oferenda aos orixás, aos espíritos,
ao Criador como sendo uma macumba. Nós, como espíritas, devemos acreditar em macumbas? Não. Não que elas não tenham poder. É que o poder é dado pelo médium e pelos espíritos desencarnados que participaram daquele processo de oferenda. Nós, como espíritas, acreditamos que não é necessário esse tipo de trabalho para conseguir-se algo de valor para a nossa evolução como espíritos. Ah, mas na Umbanda é possível se fazer uma macumba, um despacho para atrair riquezas. Sim, é possível. No Candomblé também. E na doutrina espírita? Não. Nós não temos essa necessidade de realizar uma oferenda, uma oferta à espiritualidade, ancorando energias, colocando intentos, compromissos, propondo negociatas com o plano espiritual para que consigamos algo de nosso interesse, uma cura, por exemplo. Nós acreditamos na causa e efeito, na lei da causa e efeito. Nós acreditamos nas orações, no poder das orações. Nós acreditamos que a cura ou a riqueza podem ser conquistadas sem a necessidade de termos que executarmos uma macumba. Mas nós podemos, então, chutar, desprezar, ridicularizar os trabalhos de oferenda, de oferta feitos pelos umbandistas ou pelos praticantes do candomblé? De jeito nenhum. Nós precisamos e devemos respeitar as práticas religiosas da Umbanda e do Candomblé. Porque elas, de fato, possuem uma carga energética envolvida no trabalho. E uma outra dúvida bastante comum: passar perto de uma macumba, de um despacho, de uma oferenda, ou tocar em um desses objetos pode nos trazer algum problema físico, espiritual? Pode. Se nós acreditarmos, mesmo que de uma forma bastante sigela, ficarmos com medo pelo ato cometido, vai pegar. Nós vamos abrir uma brecha por sintonia, vamos receber aquela energia que vai, de certa forma, nos prejudicar no físico e ou no espírito. Então, o melhor a fazer é respeitar esses trabalhos de oferenda e evitar passar perto, tocar em algum objeto. É um respeito que nós devemos ter à prática religiosa de qualquer religião. Detalhe importante, que muitos acreditam que toda macumba é por mal, que todo despacho, né, tenha alguma coisa
ruim envolvida. E não. Na maioria das vezes, existem exceções, é lógico, mas na maioria das vezes, os trabalhos de oferenda, os despachos, têm cunho protetivo, né? Ou curativo, ou de atração de forças de energia que proporcionam riqueza ou algum outro tipo de ganho. É muito raro acontecer, é possível e acontece, de se ter um despacho, uma oferenda que traga algum mal, algum espírito encarnado ou desencarnado. Porque tanto os umbandistas, os praticantes da Umbanda, como os praticantes do Candomblé, também acreditam na lei de causa e efeito. Então, eles têm a consciência que se algo for feito para prejudicar alguém, de uma forma ou de outra, essa energia emanada vai retornar por causa da lei da causa e efeito, por causa da lei da conservação de energia. Existem, né, trabalhos da Kibanda, que normalmente são trabalhos com a intenção de prejudicar alguém ou um grupo de pessoas. Mas são trabalhos que os praticantes, os operadores dessa oferenda, sabem que isso tem preço. Estão conscientes que, de uma forma ou de outra, vão pagar o preço por aquele despacho. Então, a macumba, né, é um trabalho ritualístico aonde se faz ofertas, oferendas. Não precisa necessariamente ter algum animal envolvido. Existem trabalhos de macumba, de oferenda, só com vegetais, frutas, mas existe também trabalhos que envolvem o sangue de algum animal. Normalmente, o mais comum é utilizar-se galinhas, frangos, mas pode-se fazer uso também de outros animais de pequeno porte. Mas não é uma prática comum. O mais comum é encontrar nessas oferendas de bebidas, de comidas, de frutas, de ervas, de velas. Esse é o mais comum. Essa é uma diferença grande. Na nossa doutrina espírita, né, prevê práticas religiosas que não requerem nenhum tipo de oferenda aos espíritos ou ao Criador. Isso são coisas específicas da Umbanda, do Candomblé e da Quimbanda. Aqui, inclusive, tem o depoimento de um pai de santo da Umbanda que deixa bem claro o que eu estou colocando aqui. A Umbanda não é responsável pelos absurdos praticados em seu nome, assim como Jesus Cristo não é responsável pelos absurdos que foram e que são praticados em seu nome e em nome de seu evangelho. Jesus não é culpado da Santa Inquisição ter existido. Jesus não é culpado da existência
das cruzadas no passado. Da mesma forma, a doutrina espírita não é culpada se temos médiuns que não seguem os preceitos colocados, os princípios colocados na doutrina. Da mesma forma, a Umbanda e o Candomblé não podem ser culpados por práticas que prejudiquem alguém ou a um grupo de pessoas. Ponto. Então, por que tanta confusão com o espiritismo? É por esses fatos, né? Por acreditarem que tanto a Umbanda como o Candomblé como trabalham com espíritos, como também acreditam na reencarnação, como nas sessões de Umbanda ou de Candomblé existem a manifestação de espíritos encarnados, e na doutrina espírita nós também acreditamos na reencarnação, nós também acreditamos em espíritos, na imortalidade da alma, do espírito, e que nas nossas sessões espíritas, nos trabalhos espíritas, nas sessões mediúnicas, também existe a interação de espíritos desencarnados com espíritos encarnados. A maioria das pessoas, por falta de informação, colocam tudo isso num balaio só e acreditam, então, que espiritismo, umbandismo e candomblé são todas religiões farinhas do mesmo saco. E não são, por tudo aquilo que já comentei nessa aula. Então, nós precisamos ter bem claro isso, que a principal diferença, de novo, entre a doutrina espírita, entre a nossa prática religiosa, quando comparamos com a Umbanda, com o Candomblé, é porque não temos dogmas, não temos rituais, não temos liturgias, não temos sacerdotes, não fazemos oferendas materiais. Nós ofertamos orações, preces. Nós não usamos ofertas como acumuladores de energia para a espiritualidade fazer algum uso dela. Nós direcionamos as energias para o plano espiritual para que essas energias possam ser utilizadas da melhor maneira possível. Então, existem pontos de conexão entre as religiões, mas existem pontos de bastante desconexão entre elas. A expansão da Umbanda em nosso país, principalmente aqui na região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também no Norte, principalmente na Bahia, se dá justamente por essa prática assistencial que é feito à população de forma gratuita. Então, a população, de maneira geral, no afã de saber resposta para algum problema, de conseguir uma cura, de conseguir uma proteção, de atrair riqueza, procura os centros de Umbanda e de Candomblé para que possam, assim, ter esse apoio dos espíritos encarnados.
e pela ritualística envolvida, acaba, de certa forma, encantando aqueles que participam das sessões de Umbanda ou do Candomblé. A doutrina espírita, em suas sessões mediúnicas, em seus trabalhos de assistência espiritual, nas suas palestras, preleções, tem por objetivo também fornecer esse apoio, mas de uma forma menos dramática, menos teatral. E muitos das pessoas acabam, então, preferindo a dramaticidade de uma sessão espiritualista num terreiro de Umbanda ou de Candomblé do que a simplicidade dos trabalhos que são realizados nas casas espíritas. Mas é por isso, principalmente as camadas mais pobres da população se sentem atraídas pela Umbanda e Candomblé. Mesmo porque, para participar desses trabalhos mediúnicos, não é necessário que a pessoa abandone sua religião primeira. Apesar que a nossa doutrina isso também não é problema. Mas o fato é que a representação, a questão teatral, atrai bastante pessoas para os trabalhos mediúnicos que são realizados nos terreiros de Umbanda e Candomblé. Mas é bom que se entenda que tanto no terreiro de Umbanda, como no terreiro de Candomblé, como na casa espírita, nós temos lá espíritos desencarnados que participam desses atendimentos através de médiuns. Uma outra diferença é que, na maioria das vezes, os médiuns da Umbanda ou do Candomblé ficam inconscientes. A maioria deles simplesmente dá passagem ao espírito desencarnado e esse espírito controla o corpo físico do médium. E na Umbanda, na doutrina espírita, os médiuns são educados, preparados para se manterem conscientes o tempo todo, durante todo o trabalho da sessão mediúnica. Ele dá a passagem ao espírito para que ele se manifeste através da escrita ou através da voz, ou que ele apoie, né, nos trabalhos de passes mediúnicos ou na transmissão de energia, mas o médium espírita está sempre no controle da situação, não permitindo, por exemplo, que o médium faça uso do seu corpo para agredir alguém, seja fisicamente ou verbalmente, ou até mentalmente. O médium está sempre sob controle. E isso é frisado e ensinado e praticado nos cursos de educação mediúnica e nos trabalhos de assistência. O médium tem que ter essa preocupação de estar sempre sob controle. Já nas sessões espiritualistas realizadas em casas de Umbanda e de Candomblé, na maioria
das manifestações mediúnicas, o médium, chamado normalmente de cavalo, fica inconsciente. Ele não lembra do que falou ou do que fez, né, na incorporação, na manifestação mediúnica. Então, isso é algo que tem que ficar bem claro. A questão da cura, tanto na doutrina espírita como em qualquer outra religião, incluindo aí a Umbanda e o Candomblé, depende do poder do médium, do poder anímico do médium, depende do apoio dos espíritos encarnados envolvidos nessa cura, mas depende principalmente do assistido, daquele que procura a cura, ter a confiança, a fé e se deixar aberto para que as energias emanadas, usinadas, processadas nesse transe mediúnico possam fazer o seu trabalho de cura. A Umbanda, indiretamente, coopera com o Espiritismo, pois leva seus adeptos à possível adoção a ele, onde encontra esclarecimento espiritual, conduta moral e difusão evangélica da espiritualização. Hoje é muito comum nas casas espiritualistas da Umbanda, nos terreiros de Umbanda, fazer-se referência a Jesus, a seu evangelho, fazer referência à lei da causa e efeito, à eternidade do espírito, que o espírito evolui sempre, procurando sempre se melhorar, que são todos pontos comuns com a doutrina espírita. Então, nesse sentido, a Umbanda coopera com a expansão, a divulgação dos princípios espíritas. Não dogmas, princípios. Tanto é que é bastante comum quando a pessoa visita a casa espírita proveniente de um centro espírita, ela já vem com diversos conceitos que ela adquiriu na casa de Umbanda. E no Candomblé? No Candomblé, algumas até fazem referência a Jesus, mas na maioria das vezes não tem, no Candomblé, não tem nenhuma referência a Jesus ou a santos ou algum santo católico. É uma religião africana, então que, portanto, não tem pontos de congruência com o catolicismo, com as religiões cristãs. A Umbanda, por causa do sincretismo que aconteceu, que essa mistura de elementos das religiões africanas com elementos das religiões cristãs, incluindo aí a doutrina espírita, na verdade, uma religião mais intermeada por conceitos provenientes de diversas outras religiões. Então, isso tem que ficar bem claro, que na doutrina espírita, o médium ele tem que ser responsabilizado pelo que fala e pelo que faz. Porque mesmo ele transmitindo para o consulente, para o assistido, informações que foram provenientes do plano espiritual, ele é corresponsável pelo resultado que essas informações, que essas energias emanadas vão
se concretizar quando atingirem um assistido. Os médiuns da doutrina espírita têm essa consciência e, por isso, eles se esforçam para todo o tempo estar sob o controle. Se o espírito desencarnado quer comunicar alguma coisa ao assistido e o médium verifica que aquela informação, de alguma forma, vai prejudicar o assistido ou que vai contra algum princípio da doutrina espírita, o médium poda, não deixe o espírito se manifestar, está sempre sob controle. Uma outra dúvida que é bastante relevante é com relação a preto velho e índios nas casas espíritas. Porque sempre quem cuida da limpeza, da proteção das casas espíritas, tem que ser um caboclo, tem que ser um índio, tem que ser um preto velho. Não tem que ser. Isso é simplesmente um puro preconceito no espiritismo desenvolvido aqui no nosso país, no Brasil. É muito comum a gente ouvir em algumas elevações, em algumas aberturas de trabalhos mediúnicos, fazerem referências a índios protegendo os trabalhos, a casa, a limpeza do ambiente, a limpeza energética do ambiente. Mas por que, em vez de caboclos, de índios, não podem ser médicos e engenheiros? Pode. Porque os espíritos que se manifestam nas casas de Umbanda e de Candomblé, como caboclos, como pretos velhos, como índios, podem ser espíritos até mais evoluídos do que os espíritos que se manifestam nas casas espíritas. Na verdade, os espíritos que se manifestam como pretos velhos, caboclos, índios e outras coisas mais nas casas de Umbanda, eles se manifestam dessa forma porque eles querem sensibilizar aquelas pessoas que estão procurando apoio, ajuda, proteção, cura de alguma forma. Nós temos que entender que um espírito desencarnado não tem sexo, não tem cor. O espírito é uma consciência que pode ser manifestada de diferentes maneiras de acordo com a sua consciência, com a sua energia, com o seu poder pessoal. Então, sim, tem muitos espíritas que estão desencarnados e trabalham nas casas espíritas, que são médicos, engenheiros ou outras profissões que exigem uma formação formal e profissional ampla, mas que também esses mesmos espíritos podem, em outros dias e horários, se manifestarem numa casa de Umbanda, como sendo um preto velho, ou como um caboclo, nada impede. Da mesma forma que um espírito que se manifesta como um caboclo ou preto velho, numa sessão, num terreiro de Umbanda, pode, de repente, se manifestar numa sessão mediúnica com uma outra roupagem de um professor, de uma mãe,
os espíritos se manifestam de acordo com a necessidade, de acordo com a sua energia, de acordo com a sua consciência, de acordo com a necessidade do momento. Então, nós, como espíritas, não podemos ter preconceitos com relação a espíritos desencarnados que se manifestam nos centros espiritualistas de Umbanda ou de Candomblé. Porque esses espíritos não são inferiores, necessariamente, aos espíritos que se manifestam nas casas espíritas. De repente, e acontece, são os mesmos espíritos que só usam roupagens, formas de se manifestar diferente para o trabalho ser mais efetivo, por causa do público que frequenta os ambientes. Então, nas casas espíritas, tem espíritos que se manifestam, sim, em determinadas situações, como pretos velhos, como índios, e não tem problema nenhum. E não são espíritos inferiores a um outro espírito de um engenheiro, por exemplo. Nós não podemos ter esse preconceito. No livro Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, Deolindo de Amorim, um grande escritor espírita, afirma que, como forma religiosa, a Umbanda não tem correspondência com o Espiritismo, pois ambas têm seus aspectos particulares, os seus comportamentos específicos, as suas características próprias. Por tudo que já coloquei aqui, eu acho que isso está bem claro a todos. Vamos, então, de uma forma melhor, detalhar, né, fazer um comparativo detalhando essas diferenças. Na doutrina espírita, nós não temos culto material, então nós não temos liturgia, nós não temos um rito pré-definido. Na Umbanda, existe o culto. Né? Se faz uso de paramentos. Então, os médios se vestem com uma roupa padronizada, usam colares padronizados, fazem uso de objetos, podem, não necessariamente, de objetos mágicos. Na doutrina espírita, não temos nenhum tipo de ritualismo, de liturgia, de paramentos. Então, não temos ritual. Não temos casamento, não temos batismos, não temos crismas, não temos atos fúnebres, não temos nenhum tipo de cerimônia na doutrina espírita. As sessões espíritas, existe uma formalidade, uma organização do trabalho para facilitar o fluxo das pessoas pela casa, para que se tenha uma ordem, se possa otimizar o atendimento, mas não é um rito. É só uma organização para se otimizar o atendimento. Na doutrina espírita, não se prescreve qualquer forma de paramento, nem se comporta o formalismo de funções sacerdotais. Nós não temos sacerdotes. Na doutrina espírita, não temos. Nós temos dirigentes de trabalho, nós temos dirigentes de curso, que não são sacerdotes, são só pessoas que já estão habilitadas pela experiência que têm, ou pelo conhecimento que têm, mas elas não são melhores nem piores
né? E nem são intermediárias com a espiritualidade ou com o divino. Elas só são melhores habilitadas, mais capacitadas a realizar aqueles trabalhos. Já nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, nós sempre vamos ter lá o pai de santo, que é aquele sacerdote que dirige todos os trabalhos. Não temos nenhum culto a imagens ou objetos sagrados. Isso não significa que um espírita não possa acender uma vela, não possa admirar, até cultuar um santo católico ou uma outra personagem. Poder, ele pode, mas ele tem que ter a consciência que isso não é necessário. Ele não precisa dessa âncora para se comunicar com planos menos densos, com o divino. Já na Umbanda, no Candomblé, se faz uso de objetos mágicos, de velas, de oferendas, de maneira ostensiva. Na doutrina espírita, nós não temos nenhum sinais, símbolos, mudras para as práticas mediúnicas. Já, tanto na Umbanda como na Candomblé, nós temos lá os famosos pontos riscados. Em algumas casas, tem até gestos pré-definidos, mudras, né? Como dizem, como chamam os hindus. Isso é uma característica dos trabalhos da Umbanda e Candomblé, das sessões espiritualistas na Umbanda e no Candomblé, das sessões mediúnicas. Já nas sessões mediúnicas da doutrina espírita, das casas espíritas, não temos esse tipo de uso. Um vocabulário utilizado na doutrina espírita é um vocabulário comum. Nós não fazemos uso nas nossas orações, nas nossas preces, de palavras de poder, de palavras que fazem referência a determinados espíritos de maneira a louvá-los, a elevá-los, a evocá-los, invocá-los. Na doutrina espírita, a conexão com o plano espiritual é feita simplesmente por sintonia, por frequência de pensamento e sentimento. Não fazemos uso do verbo de nenhuma forma para otimizar essa conexão com o plano espiritual. Toda a nossa prática de assistência espiritual, mediúnica, de dia a dia, está pautada na codificação. Não que os livros de Kardec sejam sagrados, não, mas são nossa referência, nossa primeira referência. Lembrando que Kardec deixou claro que a doutrina espírita é dinâmica. Então, sempre tem que ter por base a ciência e a filosofia. E por ser dinâmica, os livros não são sagrados, eles podem evoluir, se adaptar à evolução humana. Na Umbanda e no Candomblé não fazem uso da doutrina espírita, apesar que existe sim algumas casas espíritas onde se faz referência à codificação. Existem, hoje existem. Ao livro dos espíritos e ao livro dos médiuns, principalmente.
Bem, o importante é o que está colocado nesse slide. Nós temos que respeitar as pessoas e os trabalhadores, aos espíritos que fazem uso da prática religiosa em terreiros de Umbanda ou de Candomblé, que são caminhos que também permitem a evolução do espírito. São caminhos alternativos à doutrina espírita, nem melhores nem piores, diferentes. Então, por isso, nós precisamos respeitar aos praticantes, aos simpatizantes dessas práticas religiosas. Afinal, como está nesse slide, com os dedos de nossas mãos, somos todos diferentes com direitos iguais. Somos todos espíritos em evolução, consciências em evolução, que periodicamente nos manifestamos na matéria para validarmos consciências, aprendizados. Está aqui uma breve bibliografia que espero que possa, dentro das necessidades, permitir que vocês se aprofundem no conteúdo que foi aqui colocado. Era este o conteúdo que eu tinha para trazer e espero de coração que tenha esclarecido, trazido as informações que possam trazer a luz necessária, a compreensão das diferenças envolvidas entre as religiões de Umbanda, de Candomblé e espírita. É isso. Que todos tenham uma ótima semana e que a paz enunciada por Jesus sempre esteja no meio de nós. Que assim seja. Até mais.